Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando o seu propósito com a mensagem de Jesus ao teu coração. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos assistem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não esqueça, esteja sempre atento à nossa grade de programação. Você poderá ter essa informação ali pelo nosso site horadaverdade.com, site oficial desse ministério, onde você vai poder estar por dentro de tudo que essa igreja é, a nível pastoral, missionário, para Jesus, como também poderá ter acesso às reprises desse programa. Estão todos lá esperando para te edificar. Outra coisa importante, não esqueça, estamos ali pelo Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, onde você vai poder interagir com esse ministério, inclusive também colaborar para que a mensagem que nós temos pregado chegue a outros corações, entre em outras dimensões, que é do nosso interesse e tenho certeza que é do teu também. Fato importante, estou ali também pelo pastordanielbatista.com, blog pessoal meu, onde tenho notificado a todos certas matérias de interesse cristão, e espero em Jesus que sejam também úteis para a tua edificação, para a glória de Jesus.
Quero também avisá-los que pelo nosso site horadaverdade.com, além das utilidades de você poder ter matérias, estudos, reprises de culto, reprises também do Hora da Verdade aqui, por essa transmissão, você vai poder participar dos nossos cultos ao vivo, todas as quintas-feiras, às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, 2 cultos semanais abertos ao público pela internet, transmissão ao vivo, simultânea pelo nosso site, onde você vai poder assistir e ouvir tudo o que acontece ali dentro do ambiente do nosso culto, em nossa sede em São Paulo. Para você que está próximo do nosso endereço, quiser fazer uma visita lá pessoal, vai ser uma alegria muito grande poder te receber também, ali na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte. As portas vão estar abertas ali para te receber fisicamente, seja virtualmente ou fisicamente, não importa. O que interessa é que você esteja presente todas as quintas e domingo, aonde o Senhor Jesus tem falado profundamente com essa igreja. Queremos que você seja participante também desse propósito, ok? Hoje o pastor vou dar início a um novo tema, falaremos sobre tecnologia anticristã. Uma coisa que muita gente não sabe e não quer saber. Daqui a pouco eu volto falando sobre isso ao teu coração na mensagem de Jesus. Deus abençoe a todos. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, dando início a um novo tema. Hoje, tecnologia anticristã, uma coisa que muita gente não sabe ou então que não querem saber. Infelizmente a sociedade se comporta assim, principalmente a igreja. Nossa base de orientação, a Bíblia Sagrada. Meu objetivo com esse tema aqui é mostrar o outro lado da tecnologia, o lado obscuro, irreconhecível, secreto e perverso. Os objetivos específicos com esse tema aqui também é o conhecimento atual sobre a engenharia da manipulação global, que é um fato já histórico. Vou fazer aqui com vocês a divisão desse tema. Vão ser mais que um programa, obviamente. Hoje vai ser dado um subsídio teológico bíblico acerca de quem é o anticristo, Jesus falando, os apóstolos falando sobre isso, uma coisa importantíssima hoje para você. Nos outros programas vão ser tratados também sobre o projeto do milênio, que deu início em 1996 pela ONU, chamado de Comissão Tecnológica do Futuro, uma ditadura tecnológica que a ONU está preparando para a sociedade global. Vou falar sobre isso também com provas. E outro tema que dentro disso, outra informação, o projeto da NASA, conhecido por Blue Beam, tecnologia baseada em holograma tridimensional, que também a NASA preparou para deixar todo mundo louco, maluco nessa terra aqui. Vou falar sobre isso também com provas. Então, vai dar tempo para você poder chamar todo mundo, convocar todo mundo para conhecer exatamente sobre isso melhor, se aprofundar melhor nessas informações a nível de engenharia manipulada, amém, para escravizar a sociedade global. Então hoje, pastor, eu preparei para vocês aqui, em nome de Jesus, a introdução disso, porque obviamente a nossa vista parte do que Jesus falou, do que ele revelou, do que ele preparou a igreja na terra. Eu não estou aqui para tratar sobre esse assunto como um pesquisador ou investigador, estou aqui para falar como pastor, um representante de uma igreja aqui no Brasil, que serve a Jesus, que tem o seu fundamento a palavra de Deus, ok? Então a minha obrigação, a minha responsabilidade é provar a você que tudo que Jesus falou a nível de futuro está se cumprindo nos dias de hoje, e muita gente não quer enxergar isso. Então há uma base teológica bíblica para nos dar uma ideia, uma noção de quem será o anticristo como homem, como grupo, sistema, corporificação do mal, seja como for, ok? Então eu vou partir pelo primeiro ponto, que é a expressão desse nome anticristo. O que a Bíblia fala, pastor? Veja bem, trata-se de uma força que indica uma oposição e não uma reivindicação falsa de Jesus, ok? A Bíblia trata o anticristo como sendo uma oposição, não como aquele que vai querer ser Jesus, mas o oposto do que afirmando ser o anticristo, o Cristo, me perdoem. Como segue Daniel 7, verso 7, verso 21, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde Paulo trata de maneira gloriosa e profunda. Então anticristo na Bíblia quer dizer rival,
Não quer dizer aquele que vai se passar por Jesus, ou querer ser o Messias, mas querer ser uma proposta de mudança, de oposição, uma proposta de rivalidade, ok? Diferente de muitos que pensam que ele será o falso Messias, o falso Cristo. A Bíblia não deixa para nós esse tipo de informação. Ele vai fazer gosto por ser o contrário do que Jesus foi. Outra coisa importante, segundo ponto, o anticristo como personagem, como homem. Segundo as Escrituras Sagradas, trata-se de uma obra da corporificação suprema da maldade. O estágio final de toda a maldade, de tudo que o diabo trabalhou, investiu a nível de sociedade, instituição, política, governos, etc, etc, etc. A extensão desta aplicação chamada anticristo é histórica, previamente histórica, porque também é futura e grande parte disso ainda tem que se cumprir, tá? Podemos definir que o anticristo como personagem, como homem, é o que pertence ao passado, foi desenvolvido gradualmente pelo esforço do diabo dentro da história humana e que no futuro terá o seu estado perfeito, um resultado final na identificação de um homem único, como fala 1 João 2,18, que trata-se de muitos anticristos, e quando João fala dos muitos anticristos, ele quer dizer exatamente isso. O anticristo não só como homem identificado, mas também como grupo, sociedade, corporificação da maldade, sistema, ok? É muito importante isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Mais importante do que ver o anticristo pessoalmente, é nós sabermos que esse nome, essa expressão, é todo um trabalho, é todo um desenvolvimento histórico, para chegar à obra final, o estágio final, que é exatamente ele ser um homem. Terceiro ponto, que a Bíblia trata, ok? Além do anticristo ter uma vista histórica, um mal organizado, politicamente organizado, indo em busca do seu estágio final para apresentar o homem identificado, que é o que eu acabei de dizer para você, as profecias também mostram que ele terá um governo, um regime político, baseado em 7 potências desenvolvidas, e 10 blocos diademados, como segue Apocalipse 13, Apocalipse 17, Jesus revelando a João no contexto como será o governo deste homem, ok? Um regime político, segundo o meu Senhor Jesus, será déspota, ditador, maligno, desumano, segundo as profecias. Aonde entra a parte interessante disso que eu estou te falando a nível de governo, estrutura governamental, estrutura mundial. Meus queridos, Daniel 7, verso 1 ao verso 8, Daniel dá início à visão desse governo como sendo um fato também histórico. Lá, ele dá a visão imperialista, dominadora, os impérios que dominaram o mundo, Babilônia, Medos, Persas, Grécia, Roma. Ele dá início ao anticristo, governo, lá atrás, por intermédio de 4 potências. A unificação dos impérios, Egito, Assíria, Babilônia, Medos, Persas, Grécia, Roma, essa unificação de impérios se cumpriu, conforme Jesus falou em Apocalipse 3,17, nas 7 potências desenvolvidas que temos hoje como G7, e os 10 blocos de livre comércio, diademados, como Jesus falou, servindo essa estrutura de reis, de reinos, a essa elite global. O estágio final de todos os governos que já existiram se chama G7 e 10 blocos de livre comércio. Só não enxerga quem não quer, só não enxerga quem realmente não quer a profundidade dessa realidade. A nível de governo, o que eu posso dizer a vocês é que a ordem mundial, o governo do anticristo, que estrutura a unificação dos poderes nestes dias, chamada ONU, e mais as 7 potências, os 10 blocos de livre comércio, tudo isso vocês estão vendo chamado globalização, deu-se início lá atrás, lá no passado, por intermédio da primeira
do primeiro império que dominou este mundo chamado Egito. De lá para cá, surge o anticristo político histórico, a nível de desenvolvimento, crescimento, segundo a Bíblia Sagrada, em fase de desenvolvimento institucional, expansão territorial, ascensão política. E a pergunta seria o seguinte: mas pastor, me diz aí, quem organizou politicamente o anticristo nesse mundo, através desses impérios que vieram na história? Foi o diabo? É difícil acreditar que o diabo tenha só ele a autoria disso tudo. Eu prefiro dizer para você que me assiste, que é uma coisa que nós temos que colocar aí, que é super importante a nível de estruturação demoníaca na política. Falamos aqui de uma fraternidade, um pano de fundo sobre tudo isso que começa no Egito e termina historicamente em Roma, para chegar ao que é hoje a unificação dos poderes, chamada franco-maçonaria. Essa fraternidade, ela se organiza dentro desses impérios, ela governa dentro desses impérios. A franco-maçonaria, que está dividida em eras primitiva, operativa, especulativa e moderna, que é a era da unificação em que estamos vivendo agora, a chamada globalização. Essa fraternidade com ideias revolucionárias que está inserida na história de todas estas civilizações, de todos esses impérios. A coisa aqui é séria. O diabo não pegou todos esses impérios e organizou para dar ao anticristo um governo moderno, da qual ele vai poder governar. Pelo contrário, há uma fraternidade, há organizações secretas, há homens cientes e conscientes de que o que eles estão trabalhando politicamente no mundo está sendo organizado e implementado para ser moderno e perfeito para o anticristo governar. Em Apocalipse 17, Jesus chega ao ponto de dizer que essa cúpula mundial que existe aí agora, conhecida por G7, mais blocos econômicos, ela dará ao anticristo poder para governar. Então todo mundo que está lá dentro da política sabe do que eu estou falando aqui. Todos eles, é o que nós vamos tratar a partir de agora, todos eles estão cientes da parte sistemática, da parte política, da parte operacional, da parte tecnológica, do que o mundo está sendo preparado para servir, para ser escravo. Meus queridos, se você que está me ouvindo aqui agora, eu não creio que o diabo é o único trabalhador disso tudo aqui, é o único colaborador desse esquema. Historicamente tem um outro nome aí que o povo tem medo de falar: maçonaria, iluminismo. E esses caras são os mentores do que eu estou falando aqui. E a divisão histórica deles não é Egito, não é Babilônia, não é os assírios, não são medos e persas, não são os gregos e Roma, não se tratam de estados. Esses caras aqui, da qual eu estou citando o nome, eles, mentores do esquema, estão historicamente como pano de fundo por detrás da política. E muita gente com sentido patriota, acreditando que política existe, que partidos existem, que divergências ideológicas existem no mundo real onde Jesus nos coloca, política não existe, partidos não existem, ideologias não existem, é só para enganar o povo, porque quem governa de verdade é quem tem o poder, é quem tem o dinheiro, é a elite global, é a maçonaria, é a franco-maçonaria, que é o iluminismo, que é o poder, é a ápice do poder mundial. Esses caras sabem do que eu estou falando aqui para você. E para a Bíblia Sagrada, são eles que vão eleger o anticristo no futuro aí. Então, quem organizou o governo mundial único não foi o diabo só não. É quem pactua com ele. A mecânica dessa autoridade, também em Apocalipse 13:17. Segundo o meu Senhor, tem duas coisas importantes na mecânica que o anticristo vai usar para governar o mundo. Ele não vai usar poder espiritual, ele vai usar tecnologia. Segundo o meu Senhor, a primeira tecnologia que o diabo daria ao anticristo poder para existir seria o ensino pela imagem, a onipresença de ideias, a comunicação do caráter do anticristo de forma simultânea. Ouça bem, a televisão não é um projeto científico, a televisão é um projeto demoníaco, que desde a década de 1940 foi criado para a manipulação da sociedade global, a falsa informação, a mídia corporativista.
Não sejamos ingênuos. A televisão não existe para o bem da sociedade. A televisão existe para o bem desse esquema aqui, de uma mecânica onde eles possam governar sobre os fracos, sobre os vulneráveis. É isso que, na verdade, Jesus trata lá. A imagem que fala é da besta. E a igreja tem que assumir essa posição. E olha a influência dela na história. Outro ponto importante que Jesus deu a João, que se cumpriu, além da imagem, que fala da transmissão da imagem, educação confiscada. Nós temos também a parte da economia. Sistema único, Jesus falando em Apocalipse 13. Integração de economias, ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada economicamente se não estiver chipado, se não estiver cadastrado, se não estiver marcado pela marca da besta. Marca-passo digital, que lá em Apocalipse está 666, mas para nós aqui em 13 dígitos. Identificação biométrica, código de barra, biochip, implante humano, um banco de dados que administra a sociedade, produtos, mercados financeiros, serviço, todos reduzidos a um único servidor, a um único gerenciador, a um único provedor tecnológico. Nós todos somos dependentes disso. E se cumpriu o que Jesus falou a João, que estamos sendo preparados para sermos marcados por esse sistema, pela besta, pelo anticristo. E pior de tudo, você que está me ouvindo aqui agora, que a Bíblia nos fornece a submissão da população, o pacto do silêncio e da passividade que a sociedade vive hoje, a alienação dessa possibilidade de uma engenharia de manipulação que ninguém quer saber, nem a igreja evangélica quer tratar, a manipulação da conduta do povo por causa da insegurança, da ansiedade, eles se submetem a qualquer prédica, a qualquer discurso pacificador, enganoso, porque eles discursam uma coisa, mas fazem outra no final. O incentivo à compra, ao materialismo, ao consumo tecnológico, tudo isso são fatores para que amanhã, futuramente, o anticristo governe sobre a sociedade. Os levem como cordeirinhos para o matadouro, para serem abatidos como se fossem lixo. É esse sistema que eu quero chamar a tua atenção, que eu vou tratar a partir de agora pelo programa Hora da Verdade. O anticristo pode não ser identificado humanamente falando, mas o seu governo, a sua estrutura, o seu mecanismo já governam essa terra conforme o meu Senhor Jesus falou e os fatos históricos. Daqui a pouco eu volto orando por você em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas.
Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não se esqueça, abrimos o tema hoje. A introdução foi feita, ok? Próximo programa tem bastante novidade a nível de anticristo e de tudo que eu falei para vocês aqui, ok? Chama o povão, chama todo mundo, convoca todo mundo para ouvir o que eu vou dizer. Vamos orar, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Momento de oração. Meu Senhor, meu Salvador, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado na tua igreja na terra. Sabemos, meu Santo, que a hora é chegada e os dias, Senhor, confirmam, Senhor, a tua existência e a tua vinda e o arrebatamento da igreja. Estamos aqui, meu Santo e poderoso, para invocar a tua salvação, o teu conserto, o arrependimento nos corações, a quebra da dureza, da resistência, da soberba que impera nesta terra. Eu oro, Senhor, por aqueles que ouviram esta palavra, que estão comigo, Senhor, com as suas lâmpadas acesas, à espera do Senhor no céu. Senhor, eu oro pela tua igreja na terra, pela liderança, pelo teu povo, Senhor, para que sejam redimidos, fortalecidos e purificados conforme o teu sangue. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que me assistiram, pelo fortalecimento, pela transformação, pela conversão de todos eles, de cada família, de cada lar, pelo poder do teu sangue. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deste. Em nome de Jesus, amém. Queridos, pastor Daniel Batista ficando por aqui. Próximo programa eu volto falando de tecnologia anticristã. Lembrando, estamos lá no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, e em nosso site, horadaverdade.com, você vê a reprise de tudo que eu falei aqui, tá bom? Um beijo, Deus abençoe todos vocês. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Até o próximo programa.